Olá, boa noite. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. Confúcio. O pensamento do filósofo e teórico político chinês, nascido em 552 a.C., no século VI, provavelmente retrata a vida dos nossos convidados de hoje, que vieram aqui para falar de superação, a marca da vida de cada um deles. É bem certo que de cada situação negativa, obscura, triste e até dramática, ao invés de maldizer a sorte e, em alguns casos, pensar em desistir, eles se agarraram à vida, aumentaram a capacidade de amar, adquiriram mais ânimo e se superaram. Esse é o tema do Sobre Todas as Coisas dessa noite. Olá, Sheila. Olá, Suzete. Boa noite a todos. E esperança também parece ter sido outra palavra constante na vida das nossas convidadas que eu vou apresentar para vocês agora. Boa noite, pessoal. Obrigada por ter vindo. Eu vou começar com a Valéria Bertolucci, que é representante comercial, uma mulher nova, bonita e principalmente alegre, com cara de quem vive muito bem, mas que já teve, claro, de superar vários problemas. E você vai nos contar aqui para todos. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu tenho também a presença da Damares Moraes, que é professora de inglês e voluntária, que então é outro exemplo vivo do nosso título do programa de hoje, que é Superar é Viver. Com certeza, Damares, você vai nos ajudar a todos a esclarecer e a aprender como superar os problemas por que passamos na vida. Obrigada. Obrigada, Silvina. Obrigada. Para esclarecer sobre essa capacidade que uns têm e outros não, de enfrentar os desafios que a vida apresenta, nós convidamos a psicóloga Graziela Mota. Obrigada, Graziela Mota, por ter vindo. A Graziela é psicóloga clínica hospitalar, especialista em psicologia da saúde e transpessoal, e atualmente ela trabalha no CRER e na clínica de fisiátrica, não é isso? Obrigada, boa noite, por ter vindo. E eu vou começar o nosso programa com uma pergunta especial para a nossa convidada, a Damares. Eu quero que você conte para todos nós, Damares, qual foi a sua superação? Bom, a minha superação começou a partir do dia que eu fiz uma ostomia, que é uma cirurgia, no meu caso, de retirada do intestino grosso. Eu estive doente durante muitos anos e quando não deu mais para tratar clinicamente, o médico me disse que eu precisaria fazer essa cirurgia e usar essa bolsa. E durante 6 anos ele queria já fazer essa cirurgia e eu relutava porque eu achava que eu não ia conseguir superar essa situação. Eu achava que o dia que eu colocasse uma bolsa de colostomia, a minha vida ia desabar, que eu não ia conseguir ter a mesma vida que eu tinha antes. E ao contrário, o que aconteceu foi justamente o contrário. Depois da cirurgia, depois que eu fiquei sem meu intestino e coloquei a bolsa de colostomia, eu até trouxe para mostrar, porque as pessoas às vezes têm uma fantasia de que é uma coisa de outro mundo, né? É só isso aqui, né? Que é uma bolsa coletora de fezes, no meu caso. A minha vida mudou, sim, só que foi para melhor. Né? A minha saúde melhorou, porque a parte doente do meu organismo foi retirada. E você controla melhor a sua alimentação? Eu controlo, na verdade não, eu controlava antes, agora eu como... Não, eu não preciso fazer grande controle de alimentação, não. E a minha saúde foi se restaurando, a minha emoção foi se restaurando, o meu ânimo e a minha energia. Então tem 10 anos, eu digo que eu estou muito melhor aos 45 do que eu estava aos 35. Então para mim foi dessa forma, depois a gente detalha, né? Você pode também contar a sua história, Valéria, por favor. Bom, a minha história começou, claro, né, quando eu nasci, mas aos 15 anos eu comecei a namorar com um rapaz, tinha 17, aos 17 eu engravidei, casei, e fiquei casada há 15 anos, tive mais 2 filhos, eu tenho 3 filhos, e quando eu tinha 32 anos, no dia do aniversário de 35 anos do meu esposo,
ele foi assassinado numa discussão de trânsito. Então, eu fiquei com 32 anos, 3 filhos, na época era 14, 11 e 3 anos. Meu caçula tinha 3 anos de idade. Então, a partir disso, né, eu tive que escolher, né, ou ficar em casa chorando a minha viuvez, ou partir para frente, né? E eu trabalhava com ele era representante comercial, a minha atual profissão, e eu trabalhava com ele no escritório, né, nos bastidores, ajudando a transmitir pedido para as fábricas. Então, quando ele faleceu, as fábricas me deram a oportunidade de continuar. Eu continuei no trabalho dele, com as representadas dele. Agradeço demais as empresas, são 2 grandes empresas aqui do estado de Goiás. E eu continuei e assim, teve vezes até de superar a venda, recorde de vendas e coisas, de ganhar premiações na empresa. E estou até hoje como representante comercial. E a história não acaba aí. Você passou por mais coisas, nós vamos discutir ao longo do nosso programa. Por que nós trouxemos 2 pessoas que passaram por perdas, por traumas e superaram? Porque nós acreditamos que essa pode ser uma opção. E é isso exatamente que eu quero perguntar para a doutora Graziela. Quem passa por uma tragédia tem 2 escolhas. Quero até saber se é uma escolha. Ou ela fica em casa chorando, ou ela se entrega à tristeza, ou ela reage, vai à luta e cria uma outra vida como a Damares criou para ela, com novas atividades, muita coisa impulsionando, dando energia a isso. É uma escolha ou algumas pessoas já nascem fadadas a se entregar à tristeza? Nós temos influência, sim, da estrutura que essa pessoa formou, que ela desenvolveu, a sua personalidade. Temos influência da sua rede de apoio, né? Família, sociedade, situação socioeconômica. E então, toda a sua estrutura familiar, trabalho, mas também somando então tudo que ela traz dentro de si, as suas experiências, as suas vivências. Então, é uma escolha partir para uma superação. O que seria superação? Você reagir de uma forma mais positiva do que a maioria das pessoas. O que seriam os normais? Então, você está tendo uma ação além do que seria previsto para a situação. A maior crise realmente é a perda. Perda da saúde, perda do cônjuge, perda de um status socioeconômico, né? Perda de uma função. Muitas pessoas se desestabilizam com perda do trabalho, né? Então, é uma opção, é uma atitude que é apenas um reflexo de toda essa estrutura. Tá? No nosso contexto goiano, nacional, a gente observa que essa estrutura é influenciada pela idade, né? Se a pessoa ela é mais jovem, ela tem mais energia, mais força e muito mais a construir, mais escolhas a fazer. Tá? Sexo, né? Os homens tendem a ser mais ativos, mais positivos, né? Mais enérgicos. Tá? Então, assim, nós temos uma previsão de atitudes por idade, sexo, temperamento, histórico de perdas, se ele já teve depressão, não teve, né? Mas em outros países a gente observa que a rede de apoio influencia mais. E essa questão da rede de apoio é interessante, conheço um pouco a história da Damares e quando ela relata essa história, ela fala de 2 coisas que me emocionam bastante. Primeiro, de que quando ela estava na cama, o pai, que também já era bem velhinho, acamado, ele se levantou da cama para apoiá-lo. E ela teve um apoio muito grande da família, o esposo e o filho. Isso foi fundamental, Damares? Fundamental. Eu digo assim que eu fui tão abençoada, eu fui tão cercada de coisas boas. Eu estava ouvindo você falar e pensando que foi justamente isso. Não sei se tem muito a ver com temperamento. Sempre foi muito alegre. Mas tive depressão depois da ostomia, grave, assim, de realmente ficar para baixo, não querer nada, chorar. Mas assim, eu tinha o apoio da família, incondicional, do marido, que aceitou a minha ostomia antes mesmo que eu aceitasse, né? Do meu grupo da igreja, porque assim, a colostomia é um tabu para muita gente. Para mim, de cara, 1000 pessoas já sabiam que eu estava usando bolsinha, porque as pessoas estavam orando pela minha cirurgia. Então era muita gente torcendo, era muita gente orando, era muita gente realmente desejando que eu ficasse bem. E o meu pai, nesse caso, foi uma coisa muito emocionante mesmo, porque ele morreu logo depois, né? Ele tinha sofrido um derrame, ele estava de cama, e eu não queria levantar mesmo. E eu me lembro direitinho dele, assim, de bengala e me chamando para dar uma voltinha no quarteirão. Porque eu não queria fazer nada.
E aí eu falo que meu pai realmente se levantou para caminhar comigo. Você teve vontade de desistir, Valéria? É o que eu ia comentar agora e até perguntar até para a Grazi, assim, que eu acho que esses momentos, assim, com certeza, igual assim, um breve resumo que eu fiz, aparentemente superei com muita facilidade, não é assim. Entendeu? Tem uma hora que você tem, sim, vontade Mas que veio de uma desistir. violência, né? Uma coisa que Não, poderia ser evitada. Tem hora que tem vontade de desistir, sabe? Por que eu tô sozinha, assim. Eu acho que eu nunca cheguei a ter a depressão, pelo menos diagnosticada. Mas que eu já devo ter passado perto, com certeza. Com certeza, sabe? É muita coisa. Então, assim, por exemplo, chegou até num ponto que a minha filha adolescente, né? Aquela transformação hormonal, ela chegou a comentar com alguém e chegou a mim, porque eu tive que começar a trabalhar mesmo, ir para o campo, visitar cliente, né? Aí ela comentou com alguém que ela tinha perdido o pai e a mãe. Entendeu? Então, assim, eu falei, gente, aí o que eu faço? Eu fico em casa? E quem te ajudou? Além, porque ela falou que o pai foi Não, minhas irmãs me ajudaram demais. Tem uma irmã que foi morar comigo, foi passar uma semana, tá até hoje. Você entendeu? Vou ficar uma semana com a Valéria, tá até hoje. Ela cuidou dos meus filhos. A minha outra irmã, ela também deu muito apoio, às vezes que eu estava trabalhando, levando e buscando em escola, sabe? Fazendo o que eu fazia, né? Assim, hoje eu tô mais light, eu consegui diminuir um pouco, assim, otimizar o meu tempo de trabalho, porque até essa frase da Carolina, que é a minha filha mais velha, foi muito importante, porque, então, eu acho que superar é justamente isso, né? Aconteceu, né, o que aconteceu com meu esposo, aí eu tive que ir trabalhar. Aí eu vi que eu estava trabalhando demais, entendeu? Então, aí eu brequei um pouco, não comprometendo a qualidade do trabalho, mas tem como você é representante comercial, você, né, manipular o seu horário de uma maneira mais tranquila, né? Então, assim, eu posso falar assim que mais ou menos bem, nós estamos hoje, sabe? Assim, já passamos por muitas quanto coisas. tempo? 10 anos. 10 anos, mesma é um dado coisa. interessante. Agorinha, depois que a gente voltar do intervalo, vocês vão ver que essas duas têm, além do tempo de trauma, de sofrimento, de problema, outras coisas em comum. Nós voltamos já já. Superação é o tema do programa Sobre Todas as Coisas desta segunda-feira. Nós estamos aqui com duas mulheres que sofreram uma grande perda em um momento da vida, conseguiram superar e estão aqui contando suas histórias. E também a doutora Graziela, que está nos ajudando a entender um pouquinho por que algumas pessoas passam por tragédias e sobrevivem, às vezes de uma forma até melhor depois desse período. Mas antes, nós terminamos no nosso último bloco falando que elas têm o mesmo tempo. Damares passou pela cirurgia há 10 anos e a Valéria perdeu a esposa há 10 anos. Mas elas têm outra coisa em comum. Primeiro, o esmalte azul. As duas são de esmalte azul. Dá pra mostrar? Isso, olha lá. As duas têm tatuagem no pé, na perna, Damares. Cadê? Mostra. Valéria, vira um pouquinho pra câmera depois mostrar. Só um pouquinho. O João vai mostrar. Olha lá. Por que eu estou pedindo isso? Porque eu queria entender. E elas são. É tão interessante que desde a hora que elas chegaram, elas contaminaram o ambiente com uma alegria interessante. O que é isso? Essas pessoas. Nós não nos conhecíamos. Não nos conhecíamos. Fizeram amizade aqui agora, aqui, né? íntimo. Eu tenho que contar a história da tatuagem. Quando ela estava apresentando o programa, ela falou que ela está melhor, mais feliz agora. Eu queria que você dissesse por quê. Então, deixa eu só explicar a tatuagem. Ah, é ótimo. É o seguinte, na verdade, essa é a segunda. A primeira foi em cima da minha cirurgia. Quando eu fiz 7 anos de cirurgia, o meu médico falou que eu podia reverter a colostomia e voltar a ter normal, as minhas funções normais. E eu falei, não, agora eu não quero mais não. Agora eu quero continuar com a colostomia. Por vários motivos, que não vem ao caso aqui. É o meu caso, a doença que eu tenho não tem cura. Sim. Então eu acho que eu estou mais segura com a cirurgia, né? Aí eu pensei, bom, mas 7 anos é uma data tão linda, né? Eu preciso comemorar. Número bom. Quero comemorar. Aí eu resolvi comemorar fazendo uma tatuagem na cirurgia. Aí eu cheguei pro tatuador, mostrei, falei assim, olha, eu queria fazer uma tatuagem e tal. Ele falou assim, olha, eu não sei se vai dar para tampar
a cirurgia. Aí eu falei assim, não, mas não é para tampar. Eu falei assim, é para enfeitar isso aqui, essa cicatriz. Eu tenho o maior orgulho da minha cicatriz. Foi uma grande coisa na minha vida. Eu não quero tampar, eu quero só enfeitar. Eu pensei, ah, então para enfeitar dá, sabe? Aí ele fez. Mas eu sempre gostei de margaridas. E ele fez tulipas na minha barriga. Porque ele achou que tulipa que tinha a ver com o lugar. Aí depois de 3 anos eu falei assim, não, mas eu quero margarida. Conversei, negociei com o marido local, porque eu queria fazer no local e não concordou. E aí eu finalmente fiz as minhas margaridinhas, que são as minhas flores preferidas desde sempre. Doutora Graziela, é uma atitude atípica? Peculiar a elas, né? Mas não tanto atípicas, porque os índios se pintam para ir para a guerra, né? Nós necessitamos de passar por ritos de passagem. Vamos ver, a menina, aos 15 anos, que era festa, né? Quer ser debutante. O casamento a gente veste todo aquele vestido, todo o traje, né? Então você passou por um momento de crise, você está dando um significado novo para a sua vida, né? Então você está ali colocando uma marca, você já tem uma cicatriz, você não nega a sua cicatriz, eu achei isso lindo, né? Eu passei por isso e vou viver bem da forma como estou agora, né? E você coloca ali um significado novo em cima da cicatriz, você tem um poder de transformação. Eu acho que quando elas chegam e contaminam o ambiente com essa energia, né, é o poder de transformação que elas estão reativando, revivendo e reafirmando isso diariamente. Né? Eu venci, estou aqui, tenho um propósito em estar aqui, vou continuar lutando e tendo a bandeira. A Valéria né, falou que ela teve momentos difíceis, né? Que ficou, a Maris falou que ficou na cama. Esse período que a gente chama de luto, ele é também fundamental? A pessoa precisa se entregar a essa tristeza para poder passar por ela? Sim, mas eu queria falar um pouquinho antes do luto sobre os mecanismos de defesa que normalmente a gente apresenta. Né? Aconteceu o fato que é a crise, o trauma, né? Você, a princípio, a maior tendência da reação é negar. Isso não aconteceu. Tá? Uma pessoa recebe um diagnóstico, uma doença grave, não, o exame está trocado, tem alguma coisa que não é bem verdade, eu vou ter outra opinião acerca disso, né? Eu vou negar a situação para tentar me reorganizar, porque aquilo causou muito impacto. Né? Me reorganizei, posso ter raiva, posso entrar no estado depressivo, posso tentar barganhar algum saldo positivo, fazer o jogo do contente com a situação. Então, são algumas defesas do nosso ego. Mas também temos estratégias para enfrentar, que você colocou a fé, que em todas as pesquisas que nós temos feito no CRE e acompanhado no centro de reabilitação, a fé é a estratégia de enfrentamento que mais se evidencia. Né? E se eu tirar a fé, eu vou dar o quê? Eu não tenho nada para dar para você que seja tão grandioso e tão particular, né? E tão grandioso como a sua fé. Né? Então a pessoa fala, mas está pensando em religião? Não, está pensando na sua intimidade com aquilo que ela acredita que realmente vai ser a força que move. Né? Aquilo que você não vê, mas que você acredita.